Bonjour, eu sou o Caio Corrêa, chefe patissier da Le Cordon Bleu São Paulo. Hoje nós vamos fazer bombons pintados recheados. Então, nós vamos fazer uma ganache de maracujá e depois nós vamos rechear esses bombons. Serão bombons moldados. Para começar a fazer a nossa ganache, eu vou derreter os chocolates. Então, chocolate branco, chocolate ao leite e a manteiga de cacau. Vejam que ela está picada, tá? Fica mais fácil para derreter. No banho-maria. Aqui eu tenho o banho-maria, ele não está fervendo, ele já está quente, ele já ferveu. Eu deixo ele num fogo baixo, num fogo mínimo, para que essa umidade não venha misturar junto com o chocolate. E só de deixar ele aqui, ó, com o calor do vapor, já começa a derreter o chocolate. Aqui eu quero derreter a uma temperatura máxima de 45 graus. Ok? Então, como eu consigo fazer isso sem utilizar o termômetro? É só deixar o chocolate ir derretendo e a partir do momento que eu tiver uma parte maior derretida, porém ainda sólida, eu já vou tirar do banho-maria e terminar de misturar na bancada. Então aqui eu vou misturando e eu vou derretendo o chocolate e a manteiga de cacau. Isso aqui que a gente vai fazer, que a gente está fazendo agora, esse recheio, é uma ganache, certo? A ganache, ela é uma emulsão, ou seja, eu estou misturando uma parte líquida e uma parte gordurosa. O chocolate é a minha parte gordurosa. Então aqui eu começo a ter uma parte derretida maior do que uma parte sólida. Então eu vou retirar do banho-maria. E o calor que eu tenho aqui no bowl, ele vai continuar derretendo todo o chocolate. Em outra panela, eu vou colocar a polpa do maracujá, o açúcar invertido, e a glucose. E aqui eu vou aquecer a polpa com os açúcares até a temperatura de 45, 50 graus, que é a mesma temperatura do chocolate. Então aqui em fogo baixo eu vou misturando. Então eu não quero que ferva, né? Temperatura de 45, 50 graus ainda é uma temperatura morna. Eu só quero dissolver os açúcares na polpa, né? No líquido. Se quiser, pode usar um termômetro para ajudar a ver a temperatura. Mistura bem para derreter todo o açúcar. Né? Lembrando que a glucose e o açúcar invertido, eles são açúcares, certo? Eles ajudam na textura da ganache e também no shelf life, né? No prazo de validade. Então, aqui eu tenho a minha parte gordurosa, certo? Que é o chocolate. Aqui a minha parte líquida, que é a polpa com os açúcares, e aqui eu tenho manteiga clarificada. A manteiga clarificada é aquela manteiga que a gente retira o excesso de umidade, deixando somente a gordura. Então eu tiro a umidade ela é a vilã
da ganache quando eu falo em shelf life. E como a gente está fazendo um bombom que ele não fica em temperatura de geladeira, eu preciso pensar nesse shelf life, certo? Então eu tenho que reduzir o máximo de umidade da ganache na sua receita para que ele tenha um shelf life maior, senão um bombom vai acabar mofando com o tempo. Então agora no copo do mixer, os chocolates. A polpa com os açúcares. E a manteiga clarificada. Agora eu vou mixar, ou seja, eu vou fazer a emulsão da ganache. O mixer sempre com movimentos de baixo para cima. Vamos tomar cuidado para não colocar ar na mistura. Aqui eu já tenho um creme com brilho, certo? E ele já tem essa textura bem untuosa. Então tá pronta a minha ganache. E eu vou colocar essa ganache em um saco de confeitar e reservar. Então eu vou reservar essa ganache. Eu vou deixar ela aqui, ó, espalhada no saco, em cima da pedra, né, aqui do meu balcão, para ela ir resfriando bem devagar. Agora que a nossa ganache já está feita e ela está esfriando, a gente vai começar a fazer os bombons moldados. Então, para fazer um bombom moldado, eu preciso de um molde, né, de uma forma. Aqui eu tenho uma forma de policarbonato, são as melhores formas para trabalhar em chocolataria, porque elas têm uma resistência maior. Existem as formas de PVC, que têm um custo mais baixo, porém uma durabilidade menor. Então aí depende o quanto, né, você quer investir para fazer os seus bombons. Eu vou começar pintando essas formas. Então aqui eu tenho manteiga de cacau colorida. Então é a manteiga de cacau derretida com o corante lipossolúvel, né? Lipossolúvel, lipo de gordura. Então é um corante que ele vai diluir na gordura, certo? A temperatura dessa manteiga de cacau é obrigatória de estar em 29 e 30 graus no máximo, tá? A gente não vai trabalhar com uma temperatura mais alta do que 30 graus, certo? Então aqui a minha manteiga já está na temperatura, o meu molde também já está pronto. Então, com a ponta do dedo, eu vou manchar o molde, tá? E eu vou fazer isso em todas as cavidades. Notem que a gente usa pouca manteiga de cacau, tá? E esse corante vocês já podem fazer, né? Comprando o corante e a manteiga de cacau. Se optar por fazer esse corante, eu vou falar para vocês colocarem de 5 a 7% de corante no peso da manteiga, ok? Ou já pode comprar isso pronto, né? Hoje em dia a gente já vende as manteigas, a gente já encontra as manteigas coloridas aí no mercado, certo? E aqui eu tô passando essa tinta, digamos assim, não estou fazendo de uma forma uniforme, tá? Eu tô deixando ela manchada a propósito.
sempre que for, né, vale lembrar, sempre que for trabalhar com corante, sempre usa luva, tá? Porque se esse corante cair na pele, depois demora um pouquinho para sair, para limpar. Então aqui eu já pintei a minha forma, o meu molde. Eu agora vou passar o molde aqui no meu pano para limpar o molde. Certo? Então aqui o molde já está pintado. Vejam que não está uniforme, cada um está de uma forma, cada um tem aí a sua característica, uns têm menos, outros têm mais corante, ok? É isso que eu quero. E eu preciso agora deixar essa manteiga de cacau secar. Então eu deixo essa manteiga de cacau secar para continuar a decoração do bombom. Aqui eu já tenho uma forma que está seca, tá? Eu encosto a minha mão dentro da manteiga e o meu dedo sai limpo, então eu sei que ele já está seco. E aqui eu tenho o pó comestível cintilante. Esse aqui é o pó bronze, que eu vou aplicar agora uma camada de pó no molde para dar um contraste. Então aqui com um pincel de blush eu pego um pouquinho do corante e eu vou passar por cima do meu molde. Então aqui eu espalho bem o corante na cavidade. Eu vou bater a minha forma para tirar o excesso e vou limpar novamente a forma para tirar o excesso do pó cintilante. Correto? E agora eu vou deixar aqui o meu molde para fazer agora a casquinha. Então, para a gente dar continuidade para o nosso bombom moldado, então quando a gente tem um bombom, o que compõe um bombom? Eu tenho o recheio, que já está pronto. Agora eu preciso fazer a casquinha, certo? Eu preciso fazer uma casquinha de chocolate na minha forma para depois conseguir colocar o recheio e depois selar esse bombom para eu ter o meu bombom pronto, correto? Então agora para fazer a casquinha eu preciso temperar o meu chocolate. Aqui eu já tenho meu chocolate, aqui eu tenho um chocolate meio amargo, tá? 54,5% de cacau, ou seja, um chocolate um pouquinho mais amargo, que ele combina bem com a acidez do maracujá do recheio. Aqui é uma derretedeira, então eu só coloquei o chocolate aqui e ele derreteu. Ele fez o mesmo processo que a gente fez no banho-maria ali atrás, tá? Então eu vou temperar esse chocolate, lembrando, né, o porquê que a gente tempera o chocolate, né? A manteiga de cacau que está aqui derretida, ela precisa ser pré-cristalizada antes de cristalizar 100%, para a gente criar os cristais estáveis. Então, em resumo, né, a gente vai resfriar esse chocolate na pedra, né, fazer a tablagem, depois a gente vai voltar esse chocolate aqui para a derretedeira, chegar em uma temperatura de 30 graus, ele aqui está a 45, derretido, e a gente vai poder utilizar. Então vamos lá? Então aqui eu vou colocar 1/3 do chocolate na bancada, mais ou menos 1/3, eu não preciso pesar. E aqui eu vou espalhar esse chocolate na pedra e à medida que ele entra em contato com a pedra, ele vai resfriar. Então eu espalho
E agora eu recolho esse chocolate novamente. Feito isso, eu vou fazer de novo. Isso vai fazer com que esse chocolate resfrie. Então a temperatura do chocolate estava a 45 graus na derretedeira. Agora aqui na pedra eu vou chegar a uma temperatura de 26, 27 graus para misturar com o chocolate que sobrou na derretedeira. Eu vejo que o chocolate começa a ficar mais espesso, então ele já está perdendo temperatura. E aqui eu posso aferir com um termômetro para ver a temperatura que ele está. Então o chocolate já chegou a 26 graus, eu vou voltar ele para GN. E agora eu vou homogeneizar esse chocolate. E eu vou chegar na temperatura de 30 graus. Já está na temperatura ideal e isso é a temperagem, né, do chocolate. Então, quando a gente colocou o chocolate aqui e a gente foi esfriando ele, a gente criou os cristais estáveis da manteiga de cacau. Agora a gente volta aqui, esse chocolate quente que tinha sobrado, ele vai parar essa cristalização, né, esse processo de cristalização, e o chocolate fica pronto em uma temperatura onde eu posso trabalhar e uma temperatura onde ele não vai colar na forma, certo? E também vai ter brilho. Então agora a gente vai fazer a casquinha. Eu vou pegar o molde, eu preciso encher o molde com o chocolate que está aqui temperado. Então eu encho todas as cavidades com chocolate. Com uma espátula eu vou raspar para tirar o excesso e eu vou bater essa forma para tirar as bolhas de ar aqui no canto da bancada. Quando eu bato, e agora eu vou retirar o excesso do chocolate. Raspo. E aqui eu tenho a minha casquinha pronta. Vou pegar essa forma e vou colocar em cima de um outro papel manteiga e vou deixar cristalizar. Então a casquinha já está pronta, certo? Eu agora vou rechear. Para rechear, eu tenho aqui a ganache que eu deixei esfriando. Ela não pode estar em uma temperatura muito quente, senão ela vai derreter o chocolate. Todo aquele processo que a gente fez da temperagem a gente vai perder. Então ele tem que estar abaixo de 30 graus, certo? Então aqui eu venho com a ganache e eu recheio os bombons um a um.
Lembrando que aqui eu não quero sujar a forma com ganache. Se por acaso eu deixar alguma sujeirinha de ganache aqui, quando eu selar esse bombom, essa ganache vai querer sair. Então, para evitar isso, a gente não pode sujar as beiradas dos bombons, dos moldes, e a gente coloca o recheio mais ou menos até ali 2 milímetros, né, abaixo do nível da forma. A gente olha aqui e vê se tem algum bombom que passa, tem que tirar um pouco do recheio, ok? Aqui eu já posso tampar direto, que é um pouco mais difícil, então o que eu sugiro é que vocês deixem esse bombom cristalizar. Para essa ganache cristalizar, ela vai ficar mais firme. Eu já tenho aqui, ó, uma ganache cristalizada, então ela já tá durinha, fica mais fácil para finalizar. Para finalizar o bombom, eu volto aqui com o meu chocolate temperado. Eu vou colocar um pouco do chocolate em cima da forma. Eu vou dar uma leve espalhada em cima da ganache que já está cristalizada. E com a outra espátula 45 graus eu vou pressionando Agora eu viro a forma, coloco um pouco de chocolate do outro lado e vou fazer o mesmo movimento para selar os bombons e não ter nenhuma bolinha de ar. Certo? Feito isso, eu vou levar o bombom para a geladeira para ele cristalizar, ou seja, ele vai endurecer e vai soltar da forma. Então aqui eu já tenho o meu bombom cristalizado. O que acontece quando o chocolate vai para a geladeira? Ele vai entrar com contato com o frio, ele vai cristalizar, certo? E aí ele vai encolher e vai desmoldar, né? Vai soltar da forma. Então aqui eu vou dar uma leve pressionada nos lados, dar uma leve batida e agora eu vou desenformar os bombons de uma vez.